Não perde a oportunidade que o céu está te dando para adorar. A Bíblia vai nos falar de muitos jovens que tiveram propósitos e não abriram mão dos propósitos do Senhor. O tema desta festa nos fala de um jovem chamado Daniel, já foi muito falado aqui. E hoje eu quero falar de um jovem muito conhecido, chamado Davi. Quem nunca ouviu falar de Davi? Davi, o menino que matou o gigante Golias, com apenas uma pedrinha, 5 pedrinhas. Foi um menino que assentou no trono de Israel. Foi perseguido, mas sobreviveu. Eu quero falar com você nesta noite sobre Davi. Como todos aqueles que Deus escolhe para um propósito maior na terra, com Davi não foi diferente. Davi também, por ser escolhido do Senhor, ele passou por perseguições, ele passou por afrontas, ele viveu o desprezo, ele viveu a solidão, mas em todas essas coisas, ele não abriu mão da presença de Deus. A primeira guerra, o primeiro combate de Davi, começou em casa. Davi, ele não tem um lugar à mesa da sua casa. Davi é excluído pelos próprios irmãos, pela própria família. Ninguém quer ouvir Davi falar. Ninguém quer saber nada a respeito de Davi. Em um dia muito importante, onde a família de Davi está recebendo o sacerdote Samuel em casa, ninguém preparou um lugar na mesa para que Davi se assentasse. Ninguém nem sequer tinha a expectativa de que a visita de Samuel naquele dia era por causa de Davi. Alguém poderia imaginar que para ser escolhido precisava ter um lugar na mesa. Alguém poderia cogitar que para ser escolhido precisava ter aparência, precisava ter estatura, precisava ter conhecimentos de várias línguas. Ninguém imaginava que para ser escolhido do reino precisava apenas se apresentar com um coração que agradasse o coração de Deus. O que eles não sabiam é que enquanto Davi estava no campo, desprezado pela família, ele estava dizendo assim: eu posso não ter lugar na mesa, na minha casa, mas eu habito a sombra do Onipotente, aleluia. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Eu posso não ter um lugar reservado na mesa com a minha família, mas Deus cuida de mim e nele eu descanso. Escute, você que está me ouvindo nesta noite, eu não sei como está a tua situação, mas aquele que te conhece e sonda o teu coração, ele sabe onde você tem descansado, ele sabe onde tem estado o prazer da tua alma, ele sabe onde estão as tuas emoções. E eu venho aqui nesta noite para dizer para você que se você tem propósito, o rei se agrada de ti, que se você tem propósito, o céu já te viu, que se você tem propósito, não precisa estar em destaque, o céu vai te achar aonde você estiver. Aleluia. Davi poderia ser um menino cheio de traumas e poderia usar isso como desculpa para não ser crente de verdade, para não se envolver nos negócios do pai. Ele poderia usar isso como desculpa para não ser obediente, para não ser submisso ao pai, como tem muitos fazendo isso. Não consegue conviver com a rejeição e usa isso como desculpa para não ser útil no reino. Não consegue conviver com a rejeição e usa isso como desculpa para se afastar dos propósitos de Deus. Davi não. Davi entende a rejeição, mas ele entende que ainda que o pai e a mãe não abracem, o Senhor não abandona.
Ele entende que ainda que não haja lugar para ele na mesa, ele tem um Deus todo-poderoso, onde ele pode habitar. E ele tem uma sombra onde ele pode se abrigar. Escute, a rejeição nunca será desculpa para você não viver o propósito de Deus. Porque todo aquele que é escolhido do Rei, todo aquele que é escolhido de Deus, ele vai passar pelo processo da rejeição. E a rejeição que mais dói é a de dentro. A rejeição que mais machuca é a de dentro. É onde nós somos mais provados. É onde nós somos mais forjados. É quando nós estamos vendo todos sendo abraçados, mas ninguém nos abraça. Onde nós estamos vendo todos serem ouvidos, mas ninguém te ouve. Onde você está vendo todos receberem um lugar de prestígio, mas você continua escondido. Davi está vivendo isso. Mas em vez de ir chorar, em vez de se afastar do propósito, em vez de perder a essência, sabe o que é que ele faz? Ele vai para o campo, compor canções que exaltam a Deus. Enquanto ele está no campo dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Deus está olhando do céu e está dizendo: tá aí, está um coração que eu me agrado. Espírito Santo de Deus, eu prego nesta noite para jovens que têm se trancado no secreto do seu quarto e têm falado para o Senhor: Senhor, eu tenho sonhos, eu tenho desejo, mas ninguém me ouve, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Aí Deus me traz aqui hoje para dizer para você: ei, o céu está te vendo, o céu te enxerga, o Rei conta contigo e já tem um momento preparado. Aleluia! Já tem um momento preparado. Calma, não se perde no processo, porque o propósito é maior. O processo dói, o processo nos confronta, o processo nos faz querer fugir, mas o propósito é maior. Aleluia! Ele está no campo, e lá no campo, sozinho, esse menino já matou leão, já matou urso, e não divulgou para ninguém. Se fosse numa geração como a de hoje, pastor Manuel Luiz, o jovem matou o leão, ia fazer o selfie, ia dizer: hashtag matei o leão, posta lá para todo mundo curtir. As batalhas que devem ser ganhas no secreto estão sendo expostas. A intimidade do secreto do campo está sendo exposta. A Bíblia vai dizer que Davi é sisudo nas suas palavras. Sabe o que é isso? Ele não lança palavras ao vento. Davi sabe guardar a intimidade do coração. Davi sabe o tempo de falar, o tempo de se apresentar, o tempo de contar as suas vitórias. Escute, as suas lutas e também as suas vitórias, elas são preciosas no reino. Vai chegar o tempo que elas serão divulgadas, mas enquanto isso, guarde dentro do seu coração, porque Deus está forjando o teu caráter. Deus está forjando o teu caráter. Davi poderia chegar para ganhar prestígio com os irmãos e com o pai e dizer: hoje eu matei um leão, agarrei ele pela boca, abri ele no meio, tudo para defender as ovelhas de papai. Mas ele não divulga, ele fica em silêncio. Davi poderia chegar no outro dia e dizer: hoje eu matei um urso, olha o tanto que eu sou forte, vocês me desprezam, mas ninguém tem coragem de matar um urso igual eu. Não dá vontade às vezes de chegar e lançar as tuas conquistas sobre aqueles que não valorizam, não vê valor em você?
Não dá vontade às vezes de chegar e contar as conquistas que você tem ganhado, as vitórias que você tem conquistado, só para que alguém te abrace, só para que alguém te valorize. Mas Davi fica em silêncio. Matou um urso, matou um leão, mas vai ficar em silêncio. Aleluia, aleluia. Por causa do propósito, você precisa continuar em silêncio. Por causa do propósito, você precisa ficar calado. Aleluia. Davi é ungido para ser rei de Israel. Ele tinha tudo, Lília, para bater no peito e dizer: agora o negócio é comigo. Agora eu sou o maioral. Porque da minha casa eu sou a única que prego, eu sou o único que canto, eu sou o único que Deus usa. Mas Davi diz: a unção não é minha, é dele. O poder não é meu, é dele. O propósito também é dele. Não vou negociar com aquilo que não é meu. Está sobre a minha vida, porque Deus me escolheu, porque se agradou do meu coração. Mas não é meu. Aleluia. Você está ouvindo a voz de Deus? Sabe por que estamos nos perdendo no processo? Porque estamos achando que é por causa de nós. Porque estamos achando que é porque falamos bonito, que é porque temos uma boa oratória. Mas nunca foi você, sempre foi Deus. Você apenas se alinhou ao propósito dele. Você apenas permitiu ser um instrumento para ele usar na terra. Aleluia. Recebeu unção. Deus te escolheu. Espera. Está chegando o tempo do propósito ser divulgado. Ninguém entendeu a perseguição. Ninguém entendeu a rejeição. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Acalma o teu coração. Está chegando o tempo. Deus vai preparar o cenário. Deus vai preparar o ambiente. Deus vai preparar a ocasião. E quando o tempo chegar, ninguém te segura. Quando a hora chegar, ninguém te detém. Quando o momento chegar, Deus vai enviar. Ah, Espírito Santo de Deus, não atropele as etapas, porque o propósito ele tem etapas a serem seguidas. Não tente estar aonde Deus ainda não te colocou. Não tente fazer aquilo que Deus ainda não mandou fazer. Não divulgue as intimidades que Deus ainda não te autorizou a divulgar. Não poste conquistas que Deus te deu para ficar no secreto, para ser ferramentas usadas para o momento certo. Deixa que o inimigo olhe e ache que não tem nada. Deixa que o inimigo olhe e acha que só tem aparência. Enquanto o céu está olhando e está dizendo: é meu, é minha. Escolhi para um propósito maior na terra. Escolhi para algo maior na terra. Eu prego nesta noite para jovens com propósito. Levanta a mão e dá um glória para Jesus, porque o Espírito de Deus está neste lugar e Ele está falando com você. Chega um dia que os irmãos de Davi estão no campo, em guerra, porque tem um inimigo que não é comum. O inimigo que está lá é algo que amedronta.
pelo tamanho, pelo armamento, pela força, pelo grito. Ele causa medo. Ele causa medo naqueles que têm aparência de soldado, que têm aparência de rei, naqueles que parecem ser, mas não são. Ele causa medo. Ele causa espanto. Jessé vai chamar Davi: vem cá, meu filho. Você vai levar comida para os teus irmãos que estão lá no campo. Jessé vai. Davi vai. Quando Davi chega lá, ele ouve os gigantes zombando do povo de Deus. E ele vai falar algo. Ele vai dizer: quem é este circunciso que ousa a confrontar o exército, os exércitos do Deus Todo-Poderoso? Quando Davi chega, ele já vê ali o que ninguém mais viu. Quando Davi chega naquela batalha, ele já consegue ver algo que ninguém mais viu. Sabe o quê? Que um exército maior estava naquele lugar. Ele não vai dizer quem ousa confrontar o exército, ele vai dizer os exércitos. Ele está dizendo: o exército do Deus vivo está aqui. E quem é este que ousa confrontar o exército do Deus vivo? Jovem que tem propósito, ele se posiciona, mesmo que a circunstância seja contrária. Jovem que tem propósito, ele não se rende à situação. Jovem que tem propósito, ainda que ele sinta medo, ele vai. Jovem que tem propósito, ele não se corrompe. Jovem que tem propósito, ele é diferente quando ele chega no ambiente. O ambiente não é mais igual quando um jovem de propósito chega. O ambiente estava de medo, o ambiente estava de pavor. A Bíblia diz que quando Golias começa a gritar, os soldados de Israel recuam. E ele está lá gritando, praguejando. Mas quando Davi chega, uma esperança nasce no ambiente. Quem é Davi? Aos olhos daquelas pessoas que estão ali? Ninguém. Quando Eliabe, irmão de Davi, vê que Davi chegou e está perguntando acerca da recompensa que se daria a quem matasse Golias, ele vai até Davi e ele vai dizer: quem és tu? O que tu veio fazer aqui? Sabe por quê? Porque aqueles que pensam que te conhecem, eles acham que pode ditar o lugar onde você deve estar. Aqueles que acham que conhecem a tua fraqueza, eles sempre vão querer determinar sobre a tua vida onde você deve ir, ou onde você deve estar. Eliabe está dizendo: o que vieste fazer aqui? E depois desta pergunta ele faz outra. Ele vai dizer: com quem você deixou as poucas ovelhas que tu cuida? Ele está querendo humilhar a Davi, dizendo que o que Davi faz é pequeno. Ele está querendo dizer a Davi que o que Davi faz não tem valor. Só que antes de Davi ir, ele pega as poucas ovelhas, como Eliabe diz, e deixa ao cuidado de um guarda. É pouco, mas ele zela. É pouco, mas ele cuida. É pouco, mas ele protege. E se tem uma coisa que Deus está de olho, é naquele que é fiel no pouco que lhe foi dado. E se tem uma coisa que Deus está de olho, é se você está zelando pelo pouco que Ele confiou nas tuas mãos.
Você está entendendo o que é que Deus está falando com você nessa noite? É pouco, mas foi Ele que te deu. É pouco, mas é você que está cuidando. Se você for fiel no pouco, aquieta teu coração, porque o muito de Deus está chegando para a tua vida. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.